O livro de 1 Samuel narra o ministério do profeta Samuel, que restaurou a lei e a ordem e a adoração religiosa regular na terra depois que os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. O livro de 2 Samuel começa exatamente a partir do ponto de onde terminam os registros de 1 Samuel. Os primeiros capítulos mostram que depois da morte melancólica de Saul, Davi podia assumir oficialmente o trono e governar sobre todo Israel. De acordo com o livro de 2 Samuel, Davi não começou governando sobre um reino unificado. Na verdade, primeiro ele governou sobre Judá em Hebrom. Então só depois ele se tornou rei sobre todas as tribos de Israel, formando um reino unificado. Nesse processo, porém, muito sangue foi derramado. Mas tanto o livro de 1 Samuel quanto o livro de 2 Samuel deixam bem claro que Davi foi inocente na ruína da casa de Saul. Os capítulos 5 e 6 de 2 Samuel são muito importantes, pois tratam da conquista de Jerusalém. Esses capítulos mostram que Davi conquistou a cidade para ser sua capital e derrotou de forma esmagadora os filisteus. Depois, Davi fez de Jerusalém o centro religioso de Israel, levando a Arca da Aliança para dentro da cidade. No livro de 2 Samuel também estão registrados os sucessos militares de Davi e as promessas e bênçãos de Deus sobre ele, garantindo-lhe uma dinastia eterna. Sem dúvida o reino de Davi foi marcado pela bênção de Deus, mas também sofreu sob a maldição divina. Por isso a segunda parte do livro de 2 Samuel destaca justamente esse aspecto e mostra as consequências do pecado de Davi sobre sua casa e sobre toda a nação. Por fim, o livro de 2 Samuel termina com uma conclusão que reúne uma série de acontecimentos que se deram em diferentes momentos da vida e reinado de Davi. Essa conclusão enfatiza que o sucesso de Davi se devia à presença do Senhor com ele, e que ele havia sido abençoado com uma aliança eterna com o Senhor. Com isso, o escritor bíblico destaca que apesar das falhas de Davi, a casa davídica deveria ser vista como um sinal de esperança pelo povo israelita, pois a certeza do cumprimento das promessas divinas não repousava sobre a força de Davi, mas sobre o conselho soberano de aquele que escolheu Davi. A ascensão de Davi como rei sobre a tribo de Judá. A ascensão de Davi como rei sobre todo Israel. O reino vitorioso de Davi, segundo Samuel capítulo 5. Os pecados de Davi e suas consequências sobre seu reino, família e nação, segundo Samuel capítulo 10. Conclusão, epílogo com diferentes acontecimentos da vida de Davi, segundo Samuel capítulo 21. Por um longo período, os israelitas não tiveram um profeta do Senhor para liderá-los. Em vez de profetas, o povo de Israel foi governado por juízes durante muitos anos. Nessa época, Ana levou seu filho Samuel para morar com Eli, o sacerdote e juiz de Israel. A orientação de Samuel parece ter tido grande importância para os israelitas, que o viam tanto como sacerdote e profeta, como juiz e administrador. Em sua velhice, representantes do povo vieram lhe pedir que escolhesse um rei para governar Israel, visto que seus filhos não estavam qualificados para seguir como juízes. Segundo a tradição judaica, o livro foi escrito por Samuel, com adições pelos profetas Gad e Natã. Estudiosos modernos acreditam que a história deuteronômica foi composta como um todo no período entre 630 e 540 a.C., através da combinação de diversos textos independentes de épocas variadas.